Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta aqui na Metacosmo, um lugar para o despertar, expandir a consciência com o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e o tema de hoje é os essênios e as suas terapias. Muito bem, os essênios eram um grupo, uma seita que vivia lá naquela região de Israel, só que eles não aceitavam muito os dogmas dos judeus, porque eles consideravam que os dogmas estavam corrompidos, Tinha muitos rabinos corruptos, sacerdotes. Então eles decidiram sair da cidade e montar uma comunidade lá em Qumran, lá no deserto, do lado oeste do Mar Morto. E eles tinham também uma outra comunidade no norte do Egito, perto de Alexandria. Nessa comunidade eles tinham muita convivência com aquelas pessoas que viviam dentro da biblioteca de Alexandria para adquirir conhecimentos. E também nessa época tinha muitos monges budistas, e com isso os essênios acabaram aprendendo com esses monges muitas técnicas de terapias. Por que eu estou falando sobre isso? Porque chegou a hora da humanidade começar a encontrar soluções claras para que a gente possa curar a humanidade. E tem hora que eu percebo que as terapias podem chegar até um ponto e depois eles não conseguem ir além desse ponto. Por que eles não conseguem ir além desse ponto? Então eu vou fazer uma pequena comparação entre o celular e o ser humano. Vamos imaginar agora, isso é uma metáfora, lógico, uma alegoria. Vou imaginar que o humano seja um aparelho celular. O aparelho celular tem o hardware. Dentro do humano nós temos o cérebro, e o cérebro é o nosso hardware. Só que esse cérebro, para ele funcionar, ele precisa do quê? Ele precisa da mente. O que é a mente de um aparelho celular? É o sistema operacional e os aplicativos. São os softwares que estão dentro do seu celular. O mesmo acontece com o humano. Para que o seu corpo funcione, você precisa ter um sistema operacional e também ter os aplicativos para que seu corpo funcione. O sistema operacional equipara-se ao plano astral do humano. Por quê? É um software que já vem de fábrica. Quando você compra um Samsung ou um Apple, por exemplo, o que acontece? Já tem, por exemplo, lá um sistema operacional. No Samsung tem lá o Android, na Apple tem o iOS. Então você já tem dentro do aparelho um sistema operacional que faz com que o seu cérebro, ou seja, com que o hardware do aparelho funcione. O que faz com que sua mente funcione? É exatamente o que faz com que o seu cérebro funcione? É exatamente a mente. A mente tem um sistema operacional que é a sua inteligência instintiva, e em geral você não tem consciência desse sistema. Por quê? Imagine se você tivesse que ficar pensando para que seu coração batesse. Não dá, né? Já tem que vir dentro de fábrica. Ele funciona naturalmente, porque se você tivesse que pensar para o seu coração bater, vai que você se esquece de fazer o seu coração bater, ele pararia, você morreria. Então, isto já vem no seu sistema totalmente instalado. Só que esse sistema operacional, ele também interfere nos seus corpos. Você tem um corpo físico, um corpo espiritual e um corpo psíquico. Esse sistema operacional, ele faz a integração para que você possa utilizar os três corpos. E tem coisas que estão no sistema operacional que você não consegue tirar. Por exemplo, você não vai conseguir alterar o sistema operacional, sair de Android e ir para um iOS se você tem um Samsung. Você precisa, se você quiser ir para o iOS, você vai ter que jogar fora o Samsung e comprar um Apple. Por quê? A mesma coisa acontece com o humano. Quem é a sua alma? Sua alma é a sua mente. Mas
Além do cérebro e da mente, existe um terceiro corpo, que é o corpo noético. E dentro desse corpo noético existe o seu plano espiritual, que é a sua consciência, o seu espírito. Portanto, quem é você? Você é uma consciência da qual você criou um fractal da alma, que é a sua mente, que se manifesta no corpo físico. No aparelho celular, quem é a consciência do aparelho celular? É você. É você que torna o aparelho celular útil. Porque se não tivesse o humano, o aparelho celular perde a sua função, o seu propósito de existência. Para o aparelho celular funcionar, você precisa inserir aplicativos. O mesmo acontece no humano. Para que o nosso cérebro funcione, você precisa adicionar aplicativos, que é a sua mente, o seu sistema operacional, o seu plano astral e a sua mente, né? São os aplicativos. No meu aparelho celular eu posso colocar vários aplicativos. Eu quero ter um aplicativo para acessar o banco. Você coloca o aplicativo do seu banco. Eu quero ter um aplicativo para assistir um vídeo. Você coloca o aplicativo para assistir o vídeo. Eu quero um aplicativo para fazer joguinho. Então você coloca o aplicativo do jogo. E assim por diante. É você que escolhe os aplicativos e você que decide a maneira que você vai utilizar esses aplicativos. É isso que acontece com a sua mente. Dá para você alterar o sistema operacional? Dá para você atualizar. Você não consegue alterar. E dentro do sistema operacional existe algo que se chama memória. Quando você entra no sistema operacional, no seu computador ou no seu aparelho digital, tem uma pastinha lá onde você guarda os documentos. Aquilo que você cria, se vai guardando. Tudo aquilo que você experimenta, você vai guardando nessa pasta. Só que muitas vezes essa pasta, ela tem experiências boas e experiências más. Então tem hora que você precisa apagar. Aquilo que é lixo, você tem que apagar e jogar fora. Isso também acontece no seu karma, no seu plano astral. Tem coisas que você precisa limpar. E também, o que acontece com o seu plano astral? Diariamente, quando você dorme, quando você entra em delta profundo, você faz a sua viagem astral e automaticamente, quando você volta para o seu corpo, seu plano astral, aquele plano astral ele é atualizado. Só que aí tem um problema. Pode existir vírus no seu sistema operacional. E quando o seu sistema operacional está com vírus, você fica travado. Você não consegue utilizar corretamente o seu celular. Ou então, pode ter vírus que atrapalha o bom funcionamento do seu corpo. O que são esses vírus? São as doenças. Doenças físicas, psicossomáticas e espirituais. Os essênios, eles tinham esse conhecimento. Eles sabiam que você tem um rádio, lógico, naquela época não existiam essas palavras, mas eles sabem que você tem um plano físico, você tem um plano astral, um plano mental e um plano espiritual. O que acontece com 90% das pessoas do mundo? Elas, apesar de terem um plano espiritual, muitos desses planos espiritual estão dormindo, estão latentes. E aí o que acontece? A mente coletiva te faz com que você fique preso à Matrix. E dessa maneira, você não consegue utilizar 100% do seu equipamento. Porque a sua consciência, você não utiliza a sua consciência. Você utiliza a consciência de outros, da Matrix, que interfere no seu sistema operacional, interfere nos seus aplicativos, e você passa a funcionar conforme o interesse daquela consciência, não da sua. Portanto, aonde está o seu cérebro? O seu cérebro está no seu corpo.
Aonde está a sua mente? A sua mente está dentro e fora do seu corpo. Por quê? Parte da sua mente estão nas suas memórias. O seu cérebro, por exemplo, ele tem 3 órgãos bem claros. Você tem o córtex, que fica aqui na frente. Você tem a glândula pineal, que fica bem no centro do seu cérebro. E você tem o tálamo, que está na sua nuca. O tálamo, ele recebe todas as informações, aquilo que você sente pelos 5 sentidos e aquilo que você não consegue sentir, ele recebe tudo. Por exemplo, você vai num centro espírita, e vamos dizer que nesse centro espírita existem muitas pessoas lá. Você, ao entrar no centro espírita, você vai sincronizar-se com todas as vibrações daquelas pessoas que estão lá. Tudo isso vai para o seu tálamo. Por quê? A sua glândula pineal, ela é uma antena e ela capta as vibrações do meio em que você vive. Então ela vai captando tudo, vai para o seu tálamo. Só que tem coisas que você vai ter ressonância. Então vamos imaginar que você tem no seu pensamento: que eu estou doente, que eu estou com uma dor no estômago. E vamos imaginar que lá naquela vez que você vai no centro espírita, tem uma pessoa que também está com dor no estômago. Você faz ressonância com ela. O que acontece? Você maximiza a dor. Aí, lá no centro espírita tem o médium. E o médium tem a capacidade de pegar essa informação do tálamo e colocar em forma comunicativa. Ele consegue comunicar, e aí ele pode te ajudar a curar a doença. Mas pode ser que ele não consiga captar essa informação. E como você pegou ressonância dessa outra pessoa, naturalmente você vai fazer com que suas células se sincronizem com ela. Se você tem pensamentos positivos, você faz com que este lixo seja extirpado, vai embora. Mas se você tem pensamento negativo, o que seu córtex vai fazer? Ele vai pegar esse pensamento negativo e manifestar. Então, o que acontece? Nós somos pura vibração. A sua glândula pineal, ela acessa o campo unificado. E esse campo unificado, ele é integrado. Só que você é um espírito que se manifesta numa alma. Conforme os seus registros acásticos, você vai pegar esta ressonância e vai travar a sua vida. Ou então, você vai pegar uma ressonância positiva e vai favorecer a sua vida. O que isso significa? Se você não utilizar a sua consciência, você vai ficar preso no seu cérebro e na sua mente. E tem um detalhe: a mente mente. O que eu quero dizer? A mente é mentirosa. Ela pode fazer com que você acredite em algo, porque é na sua mente que está o seu sistema de crença. Portanto, como que eu posso fazer com que a minha mente abra espaço para que eu vá para o plano espiritual? Eu preciso fazer o quê? Colocar luz nessa mente. E como que era a terapia dos essênios para curar as pessoas? Eles utilizavam o amor, a compaixão, o perdão e o respeito, que são atributos divinos, para que ele pudesse alterar o seu sistema operacional e os seus aplicativos, colocando luz na sua mente, e dessa maneira você curava tanto o seu corpo físico como o seu corpo psicossomático, o seu corpo psíquico. Esta era a técnica utilizada pelos essênios. Portanto, o que nós precisamos agora? Eu conheço muitos terapeutas, mas a maioria dos terapeutas, eles não vão além da terapia. O que é ir além da terapia? É ir e penetrar o seu plano espiritual, que é a sua consciência. Quem é a sua consciência? A sua consciência é o eu sou. O que é o seu plano mental?
é o eu posso. O que é o seu plano astral? É o eu mereço. E o que é o seu plano físico? É o eu aceito. Para que esse processo seja perfeito, você faz o quê? O eu agradeço. Quando você faz o agradecimento, você sobe para o ápice, a quinta essência, e automaticamente você consegue dessa maneira renovar, reciclar, ressignificar a sua vida. Essa era a técnica dos essênios. E esse é o novo conhecimento que a Metacosmo irá começar a transmitir para vocês a partir de amanhã. Então, amanhã eu irei fazer uma live num canal parceiro nosso, que é a Fênix. Então, amanhã cedo, acho que hoje ainda, a gente já vai colocar o link para que você possa também participar desta live, que vai acontecer amanhã, às 8 horas da noite. E na terça-feira eu farei uma outra live no canal do Flávio Vale, para que você possa aprofundar esse novo conhecimento que é o próximo passo do Código da Consciência, que é a criação da metaterapia. É a terapia que vai além, quando você começa a penetrar a sua consciência, e todo esse conhecimento tem a sua origem nos essênios. Tá bom? Gratidão a todos vocês, conto com a presença de vocês nessas duas lives e agradeço a oportunidade de estar transmitindo esse conhecimento para que a gente possa construir um mundo bem melhor. Seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.